Olá a todos. Aqui quem fala é Sérgio Rodrigues, CEO do portal Grandes Ideias. É com muito prazer que eu inicio a primeira aula da nossa Universidade Corporativa. Essa aula de hoje é para apresentar a todos vocês o nosso site, quais são as funções dele, explicar um pouco mais sobre a parte prática do que a gente faz, como a gente faz e aonde vocês entram nesse processo. Além disso, eu vou ensinar vocês como que é o fechamento da venda, a parte de preenchimento de informação. O que vocês têm que preencher, como vocês têm que preencher e de que maneira e aonde no site vocês podem preencher. Essa aula é introdutória, então você pode deixar as perguntas logo embaixo, mas checa antes se nas outras aulas, em algum módulo, no título do módulo, a pergunta já não foi respondida. Um exemplo, uma explicação mais detalhada sobre como é os produtos que a gente vende, tem os módulos específicos para os produtos. A prospecção da venda, como que ela é feita, tem os módulos específicos para a prospecção. Essa aula daqui é para apresentar o site, apresentar o nosso processo, como que ele funciona e como você, nosso vendedor, uma vez que você já fez o fechamento, a gente brinca internamente que agora é hora de fazer o fechamento do fechamento. É preencher as informações, mandar para o nosso financeiro e estabelecer a possibilidade de retorno com o vendedor. Então é isso. É uma aula bem prática. Vocês vão notar que, diferente dos outros módulos, a gente não vai falar tanto a parte conceitual, vai a parte prática mesmo, como que é o funcionamento. E espero que vocês gostem. Vamos lá? Esse aqui é o nosso site. 5 clientes entram nele. Primeira coisa que aparece é a lâmpada e a chamada. Seja bem-vindo ao portal Grandes Ideias. Sua empresa lança um desafio e a nossa comunidade global desenvolve uma solução. Basicamente, o centro de tudo que a gente faz é isso. A gente constrói uma ponte entre as empresas, desafios e uma comunidade de classe internacional para desenvolver uma solução. Essa solução pode vir de várias formas. Atualmente, dentro do nosso histórico, mais de 45 formas diferentes de entregar essa solução. Vocês não precisam entrar profundamente em todas essas soluções. A gente tem um time de consultoria do fechamento e da implementação que cuida disso. É interessante vocês conhecerem, mas o mais essencial por hora é você se aprofundar no fechamento propriamente dito, na prospecção e no fechamento. Aqui embaixo a gente tem um exemplo de possíveis soluções, mas é muito mais abrangente a lista. A gente pode fazer desenvolvimento de pesquisa, análise de mercado, validação de conceito, lançamento de produto, cocriação, crowdfunding. Isso aqui está explodindo essa semana. Hoje, quando estou gravando esse vídeo, é terça-feira e só terça-feira a gente fechou 4 pacotes de crowdfunding. Soluções para recursos humanos e tudo que você precisa para o seu negócio. Claro que é tudo que você precisa dentro desse âmbito. Tem um desafio, a gente constrói uma solução. Quando o cliente entra nesse site e ele não está junto com o vendedor na hora do fechamento, a gente apresenta para ele o Saiba Mais. Ele clicou no Saiba Mais, vai abrir uma segunda aba que vai estar lançando para ele enviar um formulário, preencher um formulário de contato. Com o nome dele, e-mail dele, telefone, assunto e a mensagem do que ele realmente quer aprender, qual é a dúvida dele. E as áreas da empresa em que ele pode entrar em contato. Suporte, vendas, fala diretamente comigo, com os afiliados e o endereço da empresa, a cidade que a empresa está, país. Em geral é isso. A primeira parte é isso. Ele não preencheu, ele foi um pouco mais para baixo do site.
a gente ter uma explicação detalhada de como é o nosso processo interno, como que ele funciona. E também é interessante para vocês mesmos estarem compreendendo o funcionamento prático do portal. Vamos lá para o funcionamento prático? Assim que o cliente efetuou o pagamento, assim que ele desenvolveu qual é a pauta que ele precisa, nosso time de análise ele vai estar fazendo todo um estudo da empresa, vai estar descobrindo qual fase a empresa se encontra, quais são as reais necessidades da empresa, o que ela realmente está precisando naquele momento, quais são os seus desafios, quais são os seus pontos fortes e fracos agora, quais são as suas ameaças. O porquê dessa análise? É extremamente importante que a empresa lance o desafio certo para o contexto certo. Porque se ela lançar um desafio, buscar uma solução que não é para a fase dela agora, ela pode acabar não tendo um resultado positivo a longo prazo. Um exemplo disso. Imagine uma startup que ela quer conseguir escalar rapidamente. Aí ela lança um desafio. Queremos lançar nosso aplicativo para 100 países. Pronto. É possível construir essa solução? É. Mas vamos supor que essa startup não validou a ideia dela ainda. Ela não tem certeza do real problema que ela resolve. Para essa startup ter 100 países dentro da lista dela, ela vai ter muita informação que vai fugir do controle dela, ela vai tentar atirar para tudo quanto é lado, ela vai tentar ser tudo para todos. Por quê? Porque lá atrás ela não conseguiu entender claramente qual é o problema que ela resolve. Então, para aquela empresa, mais importante do que estar em 100 países, é ela conseguir entender qual é o mercado dela e qual a dor ela resolve. Por isso é extremamente importante a gente fazer essa avaliação da empresa. Já houve casos, e é extremamente importante vocês pegarem logo de cara essa cultura, da gente sentar, conversar com a empresa e chegar à conclusão que não é o momento de lançar um desafio dela. Eu tenho clientes que a gente conversou, avaliou e falou: Sérgio, tem razão. Minha fase de agora é de botar a casa em ordem. Uma vez eu conseguindo botar essa casa em ordem, é correto estar acompanhando. Ótimo, perfeito. Vale mais a gente estar no momento certo da empresa, pegar a empresa no contexto certo, a empresa que realmente precisa do nosso serviço, do que a gente ter uma empresa que pagou pelo serviço aquele não era o momento dela para ela. Ou a necessidade dela não era inovar, ou a necessidade dela não era para aquele momento lançar um desafio. A necessidade dela talvez seja diferente. Seja diferente daquilo que ela quer lançar na plataforma. Então é importante a gente ter essa pré-conversa com ela. É importante a gente entender qual é a fase que ela está desenvolvendo. Para uma vez conseguindo compreender isso, aí sim que a gente passa para a segunda fase. Qual é a segunda fase? Conseguiu mensurar o que a empresa precisa? Qual é o real desafio dela? Qual a real expectativa que ela quer? Aonde ela quer chegar daqui a um ano? Conseguiu mensurar isso? Aí a gente apresentou para a nossa comunidade, para nossos evangelistas. Hoje, a nossa comunidade é composta por estudantes universitários, pesquisadores, PhDs, outros empresários e toda uma comunidade global de mais de 25 países. Até a data desse vídeo, a gente estava negociando entrada em 30 países. Como é uma fase de negociação, de ter evangelistas treinados lá, a gente apresenta 10 a 20 países. Provavelmente, quando vocês terminarem esse treinamento, já vamos estar em 30. Essa fase de agora é de apresentar a pauta da empresa para o contexto daquele país, para o contexto daquele bloco, para o contexto daqueles evangelistas. Por quê? Porque às vezes a questão cultural daquele país, a questão cultural daquela comunidade de evangelistas é diferente da realidade da empresa. Então é importante a gente conseguir mensurar isso. Conseguir mensurar qual é aquela comunidade, como aquela comunidade vai interpretar aquele desafio, qual a melhor maneira de ela solucionar aquilo.
É importante também a gente estar criando uma sinergia entre a visão da empresa e a visão da comunidade. Esse processo necessita de um acompanhamento passo a passo, um acompanhamento próximo. Por isso que a gente diz que o portal é diferente das outras plataformas de inovação aberta. Mais do que só entregar uma plataforma, a gente entrega uma gestão do sucesso para a empresa. Essa gestão ela é feita de forma mais próxima, de forma mais cuidadosa. É parte da nossa própria cultura estarmos próximos dos nossos clientes e se preocuparmos muito com o sucesso que ele vai obter. Vocês vão ver que esse é o nosso mantra geral em torno de toda a nossa cultura e nossa visão. Lançamos para a nossa comunidade internacional, chegou o momento da gente criar as métricas. A gente já criou as métricas aqui, agora a gente vai conseguir mensurar como essas metas estão sendo desenvolvidas, quais são os resultados que estão tendo, qual país está tendo melhor desempenho, qual país está tendo desempenho negativo. Precisamos fazer uma campanha melhor em um país X, para que ele interaja mais. Vamos supor que a meta tenha sido aumentar o número de downloads. A gente acompanha qual país está fazendo o melhor número de downloads, qual não está fazendo. A gente engaja as comunidades nesse processo. A gente apresenta feedback para as empresas do que está sendo construído. Então, essa fase de acompanhamento do processo. É importante aqui deixar claro que a gente geralmente já tem uma data para entregar esse projeto. Então, as comunidades competem em torno disso. A gente geralmente consegue engajar elas falando, olha, falta 5 horas para o desafio terminar, falta um dia para o desafio terminar. É importante esse processo. E a gente faz todo esse acompanhamento e entrega todo o feedback para a empresa. Terminou a fase do feedback, terminou a fase da apresentação dos resultados, chegou a hora da empresa escolher. A empresa ela já tem um contrato pré-estabelecido do que ela quer, qual é o custo-benefício que ela quer atingir, qual é a meta, tarefa e solução que ela quer atingir. Conseguimos construir isso, é o momento do nosso time de pós-venda estar fazendo isso. Esse time ele é administrado pelo próprio Ezer. O Ezer é nosso gerente de sucesso do cliente. Então ele vai estar acompanhando toda a implementação, vai estar acompanhando se a empresa tem ou não sucesso, quais são os resultados que a empresa está tendo, quais são as dificuldades de implementação que ela está tendo. Porque mais do que só entregar uma resposta, a gente quer construir um relacionamento de longo prazo com as empresas. Em nossos primeiros 2 anos de empresa, 80 a 90% das nossas vendas vieram de um pós-venda muito bem feito. Então eu conquistei meus primeiros 10 clientes e esses próximos 10 clientes administraram mais outros clientes. Então é interessante nossos vendedores estarem fazendo pós-venda. Não é obrigatório, mas você fez o pós-venda, fez o acompanhamento do cliente, manteve contato com ele, ele te indicou outro cliente, você foi lá e fez a venda, a comissão é sua. É importante, mas não é obrigatório. Tanto que a gente tem um time de pós-venda para acompanhar isso. O cliente indicou outro cliente, foi nosso time de pós-venda que entrou em contato, acompanhou e cuidou de todo o processo, aí a comissão fica para esse time de vendas, fica para a própria empresa em si. Não vai para o representante que inicialmente cuidou desse cliente. Então, como funciona? Vamos supor que você fechou parceria com a Coca-Cola, a Coca-Cola pagou e você não acompanhou o processo. O time de sucesso acompanhou o processo, o sucesso atingiu muito mais do que a gente se propôs. A Coca-Cola falou, vocês podem fazer o mesmo? Tem um amigo na IBM, vamos lá e fechem a venda com a IBM também. Você não acompanhou esse pós-venda, mesmo porque não é obrigatório você acompanhar esse pós-venda, a comissão fica para a empresa, fica para o PGI. A gente não transfere essa comissão para o vendedor que inicialmente fechou a venda com a empresa. Claro que todo o contrato que você fez com aquela empresa, aquele contrato é seu, uma vez que você mantém as metas de 80 mil por mês.
Logo mais a gente vai estar explicando de forma mais detalhada como que é esse processo das metas. Aqui são nossos serviços. Agora a gente está com um novo serviço. Era até um dos motivos que a gente demorou um pouco mais para lançar e ter nosso treinamento. A gente agora está com um plano básico. Eu vou explicar como a gente faz o fechamento, passo a passo. Nosso cargo-chefe é esse aqui. É o Standard. É o Desafio Internacional de Inovação. É ele que gerou todo o crescimento orgânico do portal. É ele que até então tem botado e gerado caixa no portal. O que ele compõe? Ele compõe na análise profunda que a gente demonstrou lá em cima, desenvolvimento do próprio site, manutenção do site da competição. A gente apresenta ele para toda essa comunidade internacional. O cliente recebe um número ilimitado de soluções e a gente faz todo o acompanhamento da implementação. Esse plano é sobre isso. Esse aqui, o de 200 mil, é o nosso plano Premium. É extremamente importante que você comece seu fechamento por ele. Até mesmo por causa da regra do contraste. Porque é muito mais fácil você apresentar 200 mil, depois passar para 20 mil, depois passar para 2.500, do que você sair de 2.500, subir para 20 mil e para 200 mil. Então, sempre comece apresentando esse daqui. O que compõe esse pacote? Esse pacote, ele apresenta o desafio internacional, o site da competição, o número ilimitado de soluções, o acompanhamento da implementação. Além disso, a gente também oferece a universidade corporativa. Ela é exclusiva para quem fecha o pacote de 200 mil. E ela é um programa de assinatura, em que o cliente paga 5 mil mensalmente para que a gente administre a universidade corporativa dele. Também, quem fecha esse pacote, a gente tem um workshop interno de treinamento para a empresa. Em que a gente vai estar fazendo uma competição de pitches dentro da própria empresa, vai estar fazendo uma competição interna, vai estar apresentando a metodologia, vai estar apresentando a metodologia da universidade corporativa e vai estar junto com a empresa, às vezes na própria empresa, fazendo o acompanhamento, lançando os desafios. Nossa universidade corporativa, ela tem duas diferenças principais entre a universidade corporativa convencional do mercado brasileiro hoje. A universidade corporativa do mercado brasileiro atualmente, ela se baseia em você apresentar o sistema e colocar muito curso nela. A gente respeita esse ponto de vista, porque a gente acredita que a universidade corporativa ela tem que vir em acompanhamento com as atuais diretrizes e metas da empresa. O que isso quer dizer? Quer dizer que a empresa nos apresenta os desafios dela, apresenta expectativas que ela quer atingir, apresenta aquilo que ela quer construir, a gente traça as metas do que ela precisa fazer para chegar nisso, e os cursos que a gente apresenta, a universidade corporativa que a gente apresenta, o programa de assinatura que a gente apresenta, os cursos que a gente apresenta giram em torno de possibilitar atender as respostas aos desafios internos que ela vai lançar. Então ela vai ter o treinamento, ela vai ter o workshop, vai ter todo o sistema no ar, a gente vai estar administrando isso para ela, todo o procedimento para ela. Em contrapartida, ela vai estar lançando desafios internos e o outro grande diferencial da nossa universidade corporativa. Ela é conectada com a nossa comunidade internacional. Então, sempre que ele quiser lançar um desafio internacional, ele tem essa assinatura de 5 mil, ele lançou um prêmio por esse desafio, essa empresa pode mensalmente lançar um desafio internacional para a nossa comunidade. Ela pode ter acesso a todos os países, não precisando pagar os 20 mil. Porque ela já tem essa assinatura de 5 mil mensais que ela paga para a gente administrar a universidade corporativa dela. Então é uma universidade corporativa que ela é lançada em sinergia com toda uma comunidade global de inovadores, com as principais grandes faculdades do mundo, ajudando a empresa a criar suas soluções. Esse é o nosso plano máximo.
Nosso plano básico, esse aqui, ele foi criado porque a gente está tendo muita procura de médias e de pequenas empresas. Ele é um plano que ainda está em validação, ele ainda está em beta, mas vocês podem vender ele à vontade. Ele não tem restrição. Como ele funciona? Ele basicamente tem o mesmo que esse plano aqui, o plano de 20 mil, só que ele é extremamente restrito à comunidade brasileira. As competições vão ser com nossos evangelistas brasileiros, os desafios vão ser lançados aqui no Brasil, todos os resultados que a gente vai ter vai ser um resultado a nível brasileiro. É bom, é muito bom. Tanto que nossos antigos competidores, eles só se dedicavam ao território brasileiro e eles cobravam 45 mil para entregar esse resultado. Uma empresa de consultoria tradicional que não tem um sistema já pré-estabelecido, que não tem uma comunidade em torno dela já estabelecida, geralmente ela cobra 500 mil para lançar um desafio a nível Brasil. Então a gente está dizendo que uma empresa de consultoria normal cobraria 2 vezes mais quase o nosso pacote premium, e a gente está oferecendo esse mesmo serviço a R$ 2.500. Então, você lança isso aqui quando você não vai perder venda. Sendo que aqui você tem 20 mil de comissão, aqui você tem 5 mil de comissão, aqui você tem R$ 1.000 de comissão. Atingiu a meta dos 80 mil ao mês, a sua comissão recorrente da assinatura está valendo. Desses 5 mil que a empresa paga, R$ 1.000 são de comissão para você. Sendo que você tem acesso a esses R$ 1.000 uma vez que você atinge os 20 mil ao mês. Agora eu vou ensinar como que preenche. Se fechou toda a venda, a empresa está interessada, você vai preencher as informações dela dessa maneira. Você vai dizer o nome do responsável na empresa. Vamos dizer que é Ricardo. O nome completo dele, Ricardo Amorim. Vai dar o traço e vai dizer qual é o cargo e o poder de decisão dele na empresa. Por que isso? A gente precisa saber qual é o grau de autoridade que essa pessoa tem na empresa, até onde ela consegue ir com a implementação do projeto ou se ela precisa passar por outra pessoa. Um exemplo, um diretor de inovação, geralmente ele presta contas ao CEO. E o SEO, ele presta contas ao diretor do conselho. Então, dependendo da amplitude do projeto, ele vai precisar do engajamento de outra pessoa para implementar isso. Então, é extremamente importante a gente conseguir mensurar até onde esse nosso cliente que fechou a venda consegue executar o projeto. É passível, se a gente não conseguir mensurar isso, mais à frente a gente tem algumas dificuldades na implementação e até perder venda. Por isso é extremamente importante a gente ter esse direcionamento de quem é ele, qual é o poder de decisão dele. Esse nosso exemplo aqui, ele é diretor de inovação. Então ele presta contas ao SEO e ao diretor do conselho. Então a gente sabe que é uma venda que tem que ser mais trabalhada, o pós-venda tem que ser feito muito mais perto, porque ainda tem 2 camadas de poder que podem interferir no processo. Aqui você deixa o telefone dele, o e-mail dele, diretor, arroba, teste.com.br. Deixa o telefone dele, o e-mail dele, Skype se tiver, a gente faz muito pós-venda por Skype. Teste.com. Esse é o Skype dele. Aqui você coloca o telefone dele, telefone comercial dele,
e o seu telefone comercial, para a gente ter a plena dimensão de que se qualquer contratempo surgir, a gente consegue falar com você. Então, coloque o seu telefone ou o seu Skype. Aqui você vai falar o plano que ele escolheu. Nosso exemplo aqui, ele escolheu o plano básico. E o seu nome completo como vendedor. Por quê? É passivo a gente ter dois vendedores com nome igual, com um segundo nome igual. Esse exemplo aqui, a gente vai botar o Éder Luiz como vendedor. Silva. É extremamente importante a gente ter essa dimensão que foi o Wesley Luiz Almeida Silva, até por questões de pagamento, até por facilitar todo o processo, saber quem recorrer, saber quem fez o processo. Quando é uma venda que precisa de depósito em conta, que é muito raro, não é recomendável, mas se for preciso, você pode botar aqui também. Só peça depósito em conta em um único caso específico de você, vendedor, está precisando de um caixa extra e sua venda foi muito bem fechada. Por quê? Atualmente a gente trabalha com 3 processos de pagamento. PayPal, PagSeguro e Moip. Geralmente eles pedem em média 45 dias, quando é valor alto, para estar efetuando o pagamento. Então é 45 dias que a gente não tem o dinheiro em caixa, é 45 dias que a gente não recebe diretamente na nossa conta. Por isso até que a gente só deposita a sua comissão depois de 45 dias. Porque o próprio Moip, o próprio PagSeguro, o próprio PayPal às vezes pede esse tempo. Quando a venda é muito bem fechada, você tem plena certeza de que está tudo tranquilo, você consegue ter um acompanhamento muito bom, é recomendado sim fazer o pós-venda, o depósito em conta, transferência de conta. Nesse caso, a gente envia uma conta para o cliente, a nossa conta comercial, e vamos estar recebendo 3 dias em média, 3 dias úteis em média depois, a gente vai estar entregando sua comissão. Aqui você vai botar qual o desafio. Vamos supor que o desafio do Ricardo Amorim, ele trabalha na empresa que faz testes de saúde, testes de exames médicos, ele quer fazer um mais barato. O preço atual de 200. Não faço a mínima ideia de quanto que é um exame de DNA. Estou chutando. Ele quer a 90 reais. Pronto. Você precisa falar qual é o desafio e ele precisa ter geralmente uma meta clara e específica do que vai ser. Até para o nosso time da gestão comercial, da gestão de implementação, conseguir acompanhar e conseguir ser mais prático. Então, quanto mais prático você definir isso daqui, prático que a gente fala é ser direto e ao mesmo tempo sucinto. Não compensa você fazer um preenchimento muito longo, mas também não compensa você ser muito simples. Botar exame de DNA, o exame de DNA mais barato. Eu preciso saber qual é o desafio, qual é o preço, qual é o contexto. Empresa de exames médicos. Tendo essas informações, você clica em enviar. Clicou em enviar, aparece essa mensagem. Enviado com sucesso. Dentro de no máximo 24 horas vamos entrar em contato. A média não é 24 horas. Quando você faz a venda no horário comercial,
Isso porque tem algumas pessoas que elas trabalham em outros países, trabalham do Brasil, mas em outros países. A gente entra em contato, geralmente nesses casos, dentro do horário comercial brasileiro. Sempre traça isso. E geralmente a gente entra no máximo em 5 horas. Colocamos 24 horas com uma margem de segurança, mas raramente passa das 24 horas. Chega às 24 horas. Mas você não revela isso para o cliente porque a gente gosta de operar com a margem de segurança alta. Até para poder surpreender ele. Se ele está na expectativa que vai entrar em 24 horas, a gente entra em 5. Então a gente supera a expectativa dele. Agora, se você fala que vai entrar em dentro de 5 horas e não entrega o resultado esperado, demora um pouco mais, você tem a decepcioná-lo. Por isso, as 24 horas são essa margem de segurança. Essa parte ficou bem clara. Agora eu vou estar passando para vocês o resto do nosso site, como que funciona. Aqui é o nosso time atual. Para aqueles que só me viram por Skype na voz, não ouviram, não conversou por rosto, tete a tete. Esse aqui sou eu, Sérgio Andrines. Esse aqui é meu sócio investidor. Ele também agora está indo para na parte jurídica, está nos apoiando na parte jurídica, o Adriano Kahneman. Ézer Luiz, guarde muito bem esse rosto, porque esse cara ele é responsável por te apoiar em todo o seu sucesso na plataforma. Como estão suas metas, quais são as dificuldades em atingir as metas, quais são os resultados que você está tendo, quais são as dúvidas que você está tendo no processo, precisa de mais alguma informação dentro da universidade corporativa, tem algum curso que você quer aprender. Esse cara está com um cargo inovador dentro do Brasil, na área de afiliados, que mais do que o gerente de afiliados, ele é responsável não só por garantir as vendas, mas é responsável por fazer com que todos dentro da plataforma consigam, de afiliados nossos, representantes comerciais, tenham um sucesso pleno, consigam atingir e trabalhar dentro dos 80 mil por mês. Esse cara é responsável por isso. Além disso, ele é responsável por estar acompanhando os clientes, estar acompanhando o sucesso dos clientes dentro da plataforma. Essa aqui é a Henriette, também é nossa investidora, e é o escritório dela que ajuda na nossa contabilidade. Gerson, ele parece ser tímido, mas o poder de execução desse garoto é gigante. Para você ter uma ideia, ele atuou como nosso evangelista no ano passado, atuou na parte de vendas. O maior recorde de vendas em 100 países foi dele no ano passado. E ele fez isso enquanto ele cuidava da análise da infraestrutura. Então esse cara é muito fera. Não se deixe levar por esse rostinho tímido dele. Essa daqui é a nossa investidora também. Ela cuida da parte de evangelismo e apresentação nas outras comunidades de competição. Rodrigo do Rio, ele foi nosso primeiro evangelista sênior. Ele nos ajudou, ainda nos ajuda a propagar o portal a nível Brasil. Ele nos apoiou a entrar no mercado oriental, mais específico na Indonésia. Foi ele que abriu as portas da Indonésia para a nossa empresa estar trabalhando. Elaine, essa menina fez história porque, além de ser uma excelente resolvedora de problemas, ela é uma excelente executora. Nas suas primeiras 5 horas de trabalho dentro do PGI, ela conseguiu fechar um pacote premium. Ela, ela fechou um pacote premium mais um pacote de 100 mil no crowdfunding. E fez isso em 5 horas de treinamento, após que a gente lançou ela em campo. Ela fez história no portal. Ela está aqui para acompanhar todo o desempenho de vocês, para tirar suas dúvidas. O que ela não souber, ela passa para mim. Ela tem uma excelente capacidade analítica para resolver problemas. É isso que faz dela uma vendedora muito específica, muito prática até. Esse cara aqui, Lucas Garioli, ele é nosso desenvolvedor, evangelista sênior, e ele também é nosso galã nas horas vagas. A foto fala por si só.
Ele estava no início do portal, foi ele que nos ajudou a apresentar o portal para os primeiros estudantes. Foi ele que nos ajudou a introduzir os primeiros 30 estudantes no portal. Naquela época a gente ainda almoçava junto com os primeiros usuários do portal, lanchava junto com eles. Ele cuidou de todo o engajamento, ele cuidou de nos levar em cada uma das escolas que a gente atuou inicialmente. Esse cara atua também na nossa tipografia, então todo o nosso conjunto de letras, toda a nossa formatação, todo o processo de fechamento de vendas que vocês viram lá em cima, foi ele que nos ajudou a desenhar. Ele é o responsável por esse projeto. Aqui é só para mesmo fechar. Se parece muito com aquele lá de cima, mas não, o que a gente apresentou lá em cima, mas não é. Esse daqui ele vai para o nosso funil de relacionamento. Nas próximas aulas a gente explica isso com mais detalhes. Mas quando o cliente manda mensagem por aqui, ele vai parar exclusivamente na nosso funil de vendas para enviar mais informação, para enviar mais e-books. Não é um funil para fechamento. Então não fechem venda por aqui. Fechem lá por cima ou na primeira venda. Caso você, enfim, aconteça algum imprevisto, você enviou por esse aqui, é interessante você colocar embaixo aqui mensurado venda. No código interno daqui, mensagem. Porque aí nosso sistema consegue ler que se trata de uma venda. Aqui na parte de mensagem. Mas aí, último caso. Aconteceu só 3 vezes em 3 anos. Que a pessoa, o cliente tinha pouco tempo, então a gente usou só uma página para fazer a venda, para pegar a informação do cliente e fechar em outro momento. Aqui é mais rápido do que esperar carregar lá em cima. É só nesse caso. Foi muito específico, fez 3 vezes só em 3 anos. E tem que colocar a venda aqui para o nosso sistema conseguir ler que se trata de uma venda e que é interessante enviar direto para o financeiro, não passar para o funil. Em geral é isso. Esse é o nosso site. Qualquer outra dúvida que você tiver, pode deixar aqui embaixo, vamos estar respondendo com o maior prazer. Apenas tenham cuidado de ver se no título das outras aulas essa dúvida já não pode estar sendo respondida. Em geral é isso. Espero que tenham gostado dessa aula. Encontro com vocês na próxima aula. Nossa competição já está valendo. Já tem gente fechando venda. Já tem gente competindo pelo título de venda de 1 milhão. Aqueles 5 primeiros vendedores que fizerem 1 milhão de movimentação, eles vão estar indo junto com a gente para o Vale do Silício para conhecer de perto as maiores empresas do mundo na área de vendas, na área de tecnologias, na área de fechamento. Fora outras surpresas que a gente vai estar levando para eles lá. Então, já está valendo. É isso daí. Foi um prazer estar com vocês. Encontro todos vocês no topo. Ok? Aquele abraço. Estou sempre às ordens.